Um ponto é assim, na visão budista, se tem 10 seres humanos sentados e chega um 11º ser humano, nós temos 11 seres humanos. Esse é o ponto, assim. Agora, se nós temos 10 seres humanos, nós temos 10 seres que têm natureza búdica. Se vier um ser horrível, assim, que pertence aos infernos, matador de outros seres, e sentar ali, ele também tem a mente búdica. Só que ele está nos infernos. É assim, então, o fato dos seres terem, eles estarem em diferentes reinos, em diferentes níveis de compreensão e de atitude, não quer dizer que eles não tenham a natureza búdica. Então, quando a gente senta com eles, a gente não senta com as convicções deles, a gente senta justamente com a natureza livre que eles manifestam, né? Então, eu acho assim sempre muito comovente o fato de que Chelenzig resolveu aparecer entre os seres humanos, né? Porque isso poderia prejudicar o currículo dele, assim, não é? Porque são más companhias. Assim, eu acho isso muito comovente, assim. O Buda se arriscou, assim, né? Apareceu no meio. E a Sangha não é uma grande coisa. Olha o que o Ananda andou fazendo lá. Eu sempre fico pensando assim. O Ananda sai para viajar, quando volta, onde é que ele vai? Vai lá na região de luzes avermelhadas da cidade, direto assim. O Buda sai um pouco, ele já está lá. Aí se não vai o Manjusri lá resolver resgatar o rapaz estava até hoje lá. Assim, ele engatou, puxou uma segunda e foi. Primo do Buda, o mais próximo, o primeiro aluno do Buda. Se não fosse o Buda, ele já desistia. Então o Ananda, ele se torna uma má companhia para o Buda. Eu acho isso maravilhoso. Aí o Buda infinitamente tem essa paciência, assim, né? Aí ele vai encontrar os reis, né? Aqueles reis, eles são bem complicados. Para se manter naquela posição, aquilo, eles mataram um bocado de gente, né? Rei, o que é? De modo geral, eles são o chefe da gangue. Aquilo é uma gangue que se espalha sobre uma região. Aquilo é a milícia. Eles têm uma sucessão de sangue. É meu filho que vai seguir aqui. Eu digo quem é que vive e quem é que morre. É assim, e todo esse dinheiro é meu. Muito simples. Então esse é um rei. Aqui nas periferias aqui está cheio desses reis também. Tudo armado, cheio de guardas. É assim. Então esse processo, aí o Buda conversava com eles e dava dica para eles. Assim, que eu saiba, o rei Trizon Deutsen, que ele atingiu iluminação também. Aquilo, aí foi alguma coisa, né? Mas a relação entre eles não foi muito fácil. Então o rei Trizon Deutsen convidou o Padmasambhava para ir lá. Aí quando o Padmasambhava entra no Tibete, os problemas começaram a acontecer, assim. Aí chegou os enviados da corte com presentes para o Padmasambhava. Mas eles achando Padmasambhava assim, algo menor, assim, porque Padmasambhava, ele era como um Mahasiddha. Aí eles chegou com aqueles presentes, assim. Aí Padmasambhava diz para eles, só isso? É assim que eles começam tendo uma relação desse tipo. E os caras, como? Aí eles deram aquilo, só isso. Os caras tiraram as roupas deles e botaram assim. Cara, só isso? Aí eles tiraram o resto das roupas deles. Aí Guru Rinpoche fez um mudra e o espaço todo se encheu de as montanhas todas viraram montanhas de ouro e pedras preciosas. E ele disse, eu não preciso disso aí, peguem isso e levem. Assim foi a relação, assim. Aí quando ele chega diante do rei, ficou um problema, porque ninguém sabia quem é que tinha que fazer prostração.
o rei achou que Padmasambhava devia fazer prostração para ele. Achou errado. Aí você faz. Aí ele produziu uns raios que tocaram os ombros do rei Trisomdeus. Do rei Trisomdeus, mudei de ideia, eu faço. Então, o principal aluno dele ali era o Trisomdeus, mas Trisomdeus não entendeu. Então aí segue assim. Então, más companhias, pessoal. Más companhias. Então esse ponto, eu acho super importante que a gente seja capaz de olhar para os seres, reconhecer as dificuldades, mas não esquecer que eles têm a natureza búdica. Né? Esse é o ponto. Quanto ao método, eu acho que esse é um método interessante também, porque, por exemplo, se a gente dá espaço para os seres que estão dentro de um ambiente muito negativo falarem, eles escutam o que eles falam. Os outros escutam o que eles falam, e todos amadurecem a partir daquilo, e aquilo se vê que não tem sentido. Então a gente olha para aquilo e vê a limitação daqueles pensamentos. Então esse é um método melhor. É um método onde a gente ouve o outro, mesmo que a gente não aceite o outro. A gente ouve ele, né?